Salve, salve, amigos! Milagres, acasos, coincidências, sorte, azar, existem? O que vocês acham? Milagres, esse termo foi mudando ao longo do tempo, né? No começo, no passado, milagre era aquilo que era estupendo, admirável. Depois acabou incorporando o conceito de que é algo que Deus faz e que está fora das suas leis, né? É uma derrogação das leis divinas. E hoje em dia se usa muito essa palavra quando a gente fica surpreso. Nossa, foi um milagre que ele passou no vestibular sem estudar. E o livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 13, traz que, por conta da nossa ignorância do passado, o milagre era aquilo, né, que era inexplicado, que não era entendido. Mas as coisas não são inexplicáveis. Um dia nós vamos entender o mecanismo, né, dos acontecimentos. Por isso que no passado havia, entre aspas, muitos milagres, né, que deram origem a superstições. As pessoas conheciam o efeito, o fenômeno, mas não conheciam a causa. E com o tempo, a ciência foi revelando novas leis e o número de milagres diminuiu. E o Espiritismo tem o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, no sentido de ligação com Deus. E como ciência, o Espiritismo revela e explica novas leis referentes à intervenção, né, dos espíritos no mundo da matéria. E Deus faz milagres? Bom, Allan Kardec escreve que poderia fazer sim, porque para Deus nada é impossível. Mas Deus criou suas leis já perfeitas, que não precisam ser mudadas, que não precisam ser derrogadas. Mas tem gente que fala assim, mas sabe, Deus faz milagre para mostrar que Ele é poderoso. Mas o poder de Deus está aí na harmonia do universo, né? Na perfeição de suas leis. E os milagres de Jesus? Jesus é o governador do nosso planeta desde a sua formação. Ele é um espírito muito evoluído, da esfera crística, e ele sabe manipular os fluidos, ele tem uma imensa força magnética. E aí ele fez as curas, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, andou sobre a água. Aí também ele apareceu, né? Depois de crucificado. E também tem as famosas ressuscitações, entre aspas, de Lázaro, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. Mas tanto Lázaro como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, não estavam mortos. Era uma morte aparente. Eles estavam em estado cataléptico, é uma síncope, quando ocorre um desequilíbrio do fluido vital. E Jesus, com seu amplo poder magnético, preencheu essa deficiência fluídica, né, desses espíritos, e eles puderam retomar a posse do corpo físico. Tanto que Jesus falou aos seus discípulos que Lázaro estava dormindo e que ele iria despertá-lo do sono. Allan Kardec explica que existe um laço que une o espírito ao corpo físico, e nos casos de catalepsia, esse laço fluídico está muito enfraquecido. E Jesus atuou sobre esse laço, com seus fluidos vivificantes, tipo assim uma transfusão energética, né, comparando com a transfusão de sangue, e aí ele revitalizou aqueles organismos. No entanto,
Se esse laço já estivesse rompido, ou seja, o espírito desligado da matéria, definitivamente morto, o espírito não conseguiria voltar a tomar posse do seu corpo físico. Ressuscitar alguém já morto com os laços rompidos é contrário às leis imutáveis de Deus. E no caso da multiplicação de pães e peixes, Jesus agiu sobre a matéria, tirando do elemento universal, do fluido cósmico, as moléculas necessárias à formação dos pães, dos peixes. E as aparições de Jesus após a sua crucificação? A sua primeira aparição foi para Maria Madalena. Inclusive, Jesus lhe diz: não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Nesse caso, a aparição de Jesus foi visível, audível, Maria Madalena ouvia, mas não era tangível. Ele não estava seu espírito não estava materializado. Jesus fala para Maria Madalena: não me toques. Agora, na segunda aparição, foi para 2 discípulos na estrada de Emaús. Inclusive, eles não reconheceram Jesus e o convidaram para cear. Aí na ceia, Jesus pegou o pão, repartiu, ou seja, o perispírito, que é esse corpo energético que une espírito e corpo físico, já estava materializado. Nessa segunda aparição, o perispírito de Jesus estava materializado. Por isso que foi uma aparição visível, as pessoas ouviam, audível, as pessoas ouviam, e tangível, porque Jesus pegou o pão e o partiu. E no século XIX, o Espiritismo explicou essas aparições, com o perispírito materializado, que aí precisa do ectoplasma, de médiuns que doam essa substância semimaterial para que o perispírito possa se densificar, se materializar. E Jesus também curou os possessos, como diziam na época, endemoniados, os obsediados. E em certa ocasião, Jesus foi para a cidade de Gadara, e lá havia um homem que vivia dentro dos sepulcros, nos buracos da pedra. E esse gadareno vivia completamente nu, subia nos montes e machucava os seus pés nas pedras, nos espinhos. Ele vivia atormentado por demônios, que são espíritos obsessores. Porque demônio, assim como espírito eternamente devotado ao mal, não existe. E a população, assustada, o acorrentava, mas ele quebrava as correntes. Nem mesmo 5 ou 6 homens conseguiam contê-lo. E Jesus chegou a Gadara, desceu do barco, e assim que os espíritos trevosos que atormentavam esse possesso de Gadara, viram Jesus e a sua grande luz, ficaram com medo de serem expulsos e correram até Jesus e fizeram com que o gadareno corresse até Jesus, e eles juntos, e disseram ao mestre de Nazaré: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Eles respondem: meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus ordenou que livrassem o obsediado. E a gente lê lá no Evangelho: notando que não lhes restavam outras alternativas e vendo ali uma manada de porcos, solicitaram a Jesus permissão para passarem para os animais, e Jesus consentiu. E o Evangelho também escreve que os porcos saíram em fúria desenfreada, caindo alguns num lago e outros no despenhadeiro, morrendo todos. E o homem ficou completamente curado.
sentou numa pedra e pediu para que Jesus permitisse que ele o seguisse. Mas Jesus lhe disse: volta para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. O escritor espírita Paulo Alves Godoy comenta que essa foi a mais curta visita de Jesus a uma localidade. Ele desceu do barco, curou o obsediado e a população assustada pediu que Jesus saísse da cidade. E por que os porcos caíram nos abismos e morreram? O entendimento das pessoas que escreveram o Evangelho, lá na época de Jesus, era de que os obsessores, os espíritos malignos, entraram nos porcos, tipo assim, uma metempsicose, reencarnar no espírito humano, voltar para o espírito animal, mas sabemos que isso é impossível, além do que dois espíritos não habitam o mesmo corpo. Então, o espírito de um ser humano não volta a reencarnar em animais, que é essa teoria da metempsicose. O nosso espírito é ligado ao nosso corpo físico pelo perispírito, célula a célula. Quando a pessoa desencarna, há um desligamento dos laços perispirituais, Esse perispírito acompanha o espírito para o plano físico, enquanto que o corpo físico, com o tempo, aqui na Terra, se decompõe. O perispírito sempre acompanha o espírito por toda a eternidade. Quando esse espírito vai renascer, ele se liga a um novo corpo físico pelo perispírito, que ele já havia levado para o plano espiritual, e se liga no reencarne. O perispírito se liga ao corpo físico, célula a célula. Mas esses ensinamentos só foram trazidos no século XIX, com a doutrina espírita. Há 2000 anos, quando os evangelhos foram escritos, não se tinha esse conhecimento. Então, por que os porcos saíram correndo, assustados, e caíram no despenhadeiro e no lago, o lago de Genezaré, no mar da Galileia, O Paulo Alves Godoy explica que os animais veem os espíritos. Neste caso, os porcos se assustaram com essa legião de espíritos obsessores e fugiram correndo, caíram no abismo e morreram. Mas não foram os espíritos obsessores que entraram no corpo dos porcos e os precipitaram para a morte. No livro dos médiuns, a gente pode ler que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que esses animais demonstram é causado pela visão de um ou de muitos espíritos, esses espíritos mal intencionados, em relação aos indivíduos presentes, Então, o Espiritismo explica, baseado nas leis naturais, o que parecia sobrenatural, que parecia fora das leis divinas. E o que hoje parece milagroso, sobrenatural, é porque não conhecemos todas as leis, todos os processos da natureza. Mas à medida em que o homem vai adquirindo conhecimento, mais vai compreendendo que tudo está subordinado às leis de Deus, que não há exceções. Por isso a importância de nós estudarmos as leis de Deus, usar a nossa inteligência, o nosso raciocínio, para avançar no nosso progresso intelecto-moral, porque aí cada vez mais nós nos libertaremos das superstições, do fanatismo, do medo, inclusive da manipulação de pessoas inescrupulosas, Como Jesus mencionou, os falsos cristos, os falsos profetas, que usam a sua inteligência para enganar, para dominar, como escreveu Jesus, para amedrontar os pequeninos, aqueles que ainda não têm suficiente conhecimento e esclarecimento. E os acasos? Será que o acaso existe? O acaso é um evento imprevisível que não tem justificativa, não tem lógica, É um acontecimento incerto que não foi programado. Mas tudo obedece à lei de causa e efeito.
e a causa do passado, que agora a gente não está enxergando, né? A causa desse acaso, né? Está no passado, que pode ser nessa encarnação, nas anteriores, né? No Livro dos Espíritos, questão 259, podemos ler que nós não escolhemos os detalhes das nossas encarnações, mas escolhemos o gênero das provas. As particularidades, né, que acontecem no nosso dia a dia são efeitos das nossas ações. Previstos são só os fatos principais, os que influenciam o nosso destino. E coincidência, ou seja, acaso não existe, né? Tem uma causa que a gente não está enxergando. E a coincidência? Jung fala Carl Gustav Jung, né? Fala em sincronicidade, que é uma perfeita sintonia entre duas ou mais pessoas. A gente está pensando em alguém e a pessoa nos liga, né? Sincronicidade é aquela coincidência significativa, mas existe uma ordem por trás dos fatos, que tem um objetivo, um propósito, que é a nossa evolução. Então, o encontro de duas pessoas que parece casual, e depois elas acabam se apaixonando, se casando, vivendo felizes para sempre, foi um planejamento lá na espiritualidade, antes do reencarne deles. E o sorte ou azar? Bom, a gente já tinha dito, né? Nada acontece por acaso, tudo resulta da lei de causa e efeito, mas tem gente que fala assim, você vê, ele ficou rico, pura sorte. Sorte ou azar não existem, Deus não tem preferências. Tem aquela frase tão conhecida, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Questão de esforço, de trabalho. Tem gente que ganha na loteria, mas é uma prova que foi escolhida e muitas vezes a pessoa sucumbe diante dessa prova, né? Cai nos abusos. Ou seja, o destino está nas nossas mãos. Não existe sorte ou azar. A gente colocar a culpa no azar é muito cômodo, né? No fundo, a gente quer tirar a nossa responsabilidade. E nós traçamos o nosso destino a cada instante. Hoje, nós somos o que pensamos, o que falamos e o que fizemos ontem, anteontem e por aí vai. Amanhã, seremos o que pensamos, o que falamos e o que fazemos hoje. Amigos queridos, agradeço muito, agradeço àqueles que se inscreveram no canal e até a próxima.